Olá, conectados, a graça e a paz. Chegamos no último dia do ano de 2020. Meu nome é Ivani Mamed Lima, sou idealizadora da página Conexão Divina e estamos estudando o Sermão da Montanha juntos para vermos os detalhes que sempre tem detalhes esquecidos e sempre nós temos revelação a mais nas palavras do Senhor Jesus. O ensino do Senhor, ele é renovável a cada dia, assim como suas misericórdias. E esse ano de 2020 foi um grande desafio para a nossa humanidade. E nós vamos hoje continuar o Sermão da Montanha fazendo um link entre o final desse ano, os desafios desse ano e a lição de hoje. A lição de hoje está em Mateus 5, que contém o Sermão da Montanha. Nós ainda estamos no capítulo 5, né? Porque ele inclui o 6 e o 7. E nós estamos no versículo 27, onde Jesus vai falar sobre o adultério. Os judeus tinham a lei sintetizada nos 10 mandamentos. Mas é claro que esses 10 mandamentos foram pequenos, foram poucos para Moisés conseguir governar todas aquelas pessoas. E Moisés foi vendo a população crescer e ele teve que governar todo mundo. Então foram criadas outras leis, mas a síntese de todas as leis que os judeus seguem está nos 10 mandamentos. E hoje nós vamos ouvir o que está ainda nos 10 mandamentos, que é o não adulterarás. Então Jesus diz, eu porém vos digo, está escrito na lei, mas ele está porém dizendo algo novo. Quando Jesus fala que ele porém diz, ele está dizendo que ele estava querendo intencionalmente mudar o nosso pensamento. O pensamento da época. E isso criou muita objeção para com as falas e os pensamentos de Jesus. Então, quando ele diz que foi dito aos antigos que não adulterarás, eu porém vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Ele está dizendo aqui que muito mais do que considerar o adultério simplesmente como a relação sexual diretamente falando, muito mais nós precisamos entender que nós temos um compromisso com a consciência crística. Nós temos um compromisso com a nossa própria consciência, além da nossa consciência humana. Já dissemos aqui que a nossa consciência humana, a nossa mente humana, ela vibra numa faixa muito baixa em relação a essa consciência crística. Então essa consciência crística em nós só vamos conseguir quando nós deixarmos esse nível de consciência ligada à mente humana. Então a mente humana, ela é processada dentro daquelas crenças que nós temos. Tudo que nós cremos, nós nos tornamos. Então a nossa mente humana, quando houve a separação, ela se tornou separada e se tornou individualista, voltada para si mesma, e nós construímos em cima disso todo o nosso mundo. Então hoje, quando nós vemos ou vamos analisar aquilo que nos acontece pessoalmente ou mundialmente, coletivamente, nós precisamos entender que tudo que está acontecendo hoje é criação nossa, tanto na nossa vida particular quanto na nossa vida coletiva. Então olha para a implicação dessa consciência. Quando Jesus veio colocar isso, ele quis dizer que nós tínhamos errado no nível da queda, para que nós possamos, através dele, entender que nós podemos voltar e reconectar com Deus. Isso é muito sério. E quando ele vem na primeira vinda, ele não é compreendido. E tampouco agora, que ele está próximo de voltar, nós precisamos ver o que vai sobrar de tudo isso que nós fizemos.
E esse ano 2020, essa questão da pandemia e tudo isso, esses acontecimentos mundialmente afetando as nossas economias de todas as nações, a saúde de todas as nações, as vidas familiares de todas as nações, isso tem a ver com com a nossa responsabilidade daquilo que nós quisemos fazer na Terra. Infelizmente, aquilo que a nossa consciência, aquilo que a nossa mente humana alcançou foi realmente um mundo, um sistema criado em cima de coisas muito falsas. Então, quando Jesus vem para nos ensinar essas coisas novas, nós precisamos entender hoje, com todos os recursos que nós temos de como funciona a mente, do que realmente são os pensamentos, como eles se processam e o que eles realmente significam. Nós precisamos questionar em todas as nossas ações e em todas as nossas dimensões essa questão. O que nós fizemos? A vida que nós criamos para nós mesmos e a vida que nós criamos para o nosso mundo. Então, quando ele diz que ao pensar, ao intencionar, ter uma intenção maligna com alguém ou com alguma coisa, nós já estamos pecando e adulterando. E aí ele fala assim: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o corpo lançado no inferno. Aqui tem uma ideia muito interessante de que se eu tenho em mim alguma causa de escândalo, é melhor que eu fique sem essa causa ou que eu resolva essa causa, porque se eu permanecer com essa causa, eu vou continuar fazendo as coisas erradas e isso vai me levar para o inferno. Ou seja, eu vou perder o reino dos céus. Isso significa que tudo aquilo que eu creio, tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu acho que eu sou, me faz agir, porque os comportamentos nascem daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente crê. Os nossos pensamentos é que geram os nossos comportamentos. E os nossos comportamentos geram nossa vida, aquilo que a gente é. Se eu tenho alguma coisa que me faz mal, que não que seja uma crença errada, e até mesmo ele coloca assim: se um membro seu está ruim, tira esse membro, é melhor que você fique sem ele do que entrar com ele no inferno. Então a opção aí é da escolha daquilo que a gente realmente crê. E esse olho direito ou esse membro pode ser também colocado no nosso ego. Porque o nosso ego ele foi criado a partir da queda. O nosso ego é uma função, uma condição de pensamentos distanciados de Deus por origem. O nosso ego não tem condições de pensar como Deus pensa, porque ele é separado de Deus. Então, quando nós tivermos percebendo esse nosso ego, e esse nosso ego, todas essas crenças que eu penso que eu sou, tudo isso que eu penso que eu fiz, e isso, queridos, tem uma implicância muito forte, porque ela tem uma implicância do mundo, ela é coletiva também. As sociedades criam as condições para a vida também. Então, tudo isso que nós estamos vivendo em 2020 é sim consequência de tudo que nós fizemos como sistema coletivo para a vida coletiva. Tudo aquilo que nós pensamos para a vida coletiva, que foi baseada na mente humana separada e egoísta, nós estamos vendo hoje. E principalmente pessoas com intenção maligna. E todo um processo de sistema de manipulação e de dominação que existe nos governos e todo mundo na política, todo mundo sabe disso. Essas pessoas que dominam querem continuar dominando, e para isso eles continuam querendo manipular.
E nós precisamos muito nesse momento perceber o quanto de manipulação nós vivemos em 2020. Uma manipulação do medo, uma informação para o medo, uma criação de medo exagerada em função das necessidades e dos interesses de terceiros, desses dominadores. Então nós somos como massa, muitas vezes massa de manobra, massa de manipulação. E nós somos manipulados. Então em 2020 nós precisamos pensar e sermos mais espertos e percebermos assim, não só individualmente, mas em nível coletivo, se aquilo que eu estou pensando realmente é verdade. Aprendemos a questionar aquilo que nós cremos. Isso é muitíssimo importante para o nosso progresso espiritual e principalmente para que nós possamos perceber a nossa mente humana. Porque enquanto nós estamos mergulhados em tudo que a gente crê pela mente, nós não vemos a ação dela e não vemos o quanto ela nos mente. Então muitas vezes essa implicação é mundial, por quê? Porque às vezes, de repente, tudo isso que nós criamos é um engano, tudo isso que nós criamos é uma ilusão. Se nós colocarmos a mente crística como o nosso foco, o nosso propósito de vida. Então, quando Jesus fala que nós temos que tirar um membro que nos escandaliza, muitas vezes é porque nós precisamos questionar aquilo que a gente está pensando. E se a gente não questiona, como é que a gente vai ver que somos nós os causadores? Aquele pensamento em nós é que está causando toda aquela miséria, toda aquela escassez, toda aquela doença, todo aquele medo. Então, possamos aproveitar para pensar sobre isso. E percebam que nós estamos usando uma lição que Jesus nos ensinou há mais de 2000 anos atrás. E se a tua mão direita, verso 30, te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Então essa é uma lição muitíssimo importante, tem muito a ver com o ano 2020, como estamos dizendo. Se temos algo que nos faz tropeçar, e se nós colocarmos isso aí como a nossa mente humana, e nós entendemos que a nossa mente humana nos separa de Deus, porque ela naturalmente é separada, ela nasceu de uma raiz de separação. Nós, para voltarmos a Deus, como Jesus veio nos ensinar, nós precisamos entender e olhar para essa mente como, às vezes, como uma mentirosa. E Satanás e seus anjos, eles usam muito a nossa mente. É na nossa mente que é insuflado o medo, a culpa, a vergonha. Então outras forças também usam isso, as mídias, os interesses políticos. Então por exemplo, assim, os laboratórios farmacêuticos, eles precisam vender remédios, então eles precisam criar doença para depois vender a vacina. Isso é um interesse, gente. Isso é um interesse econômico, puramente, em cima de vidas. E você pensa, nossa, mas como alguém pode fazer isso? Sim, mas existe isso. Então nós precisamos estar muito acordados com isso. Se aquilo que for escândalo, nós precisamos olhar e falar, não. Isso eu não quero, eu não posso aceitar isso. Eu prefiro ficar sem meu olho, sem minha mão, para não ir para o inferno. Eu prefiro dizer não agora para não ir para o inferno, ou seja, não perder a minha salvação ou não perder a minha oportunidade, se você já é salvo, a minha oportunidade de estar no reino dos céus. Amém? No verso 31, nós vemos: também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em casos de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Queridos, naquela época, a lei civil era diferente da lei civil de hoje, em relação ao divórcio.
Então, na época, eles podiam simplesmente repudiar uma pessoa antes de lhe dar carta de divórcio. Então, se o que estava acontecendo e o que acontecia ali é que aquela pessoa repudiada, ela se tornava difamada, né, digamos assim, ou imprestável. Por quê? Porque ela, da mesma forma, para aquela relação, ela era a mesma coisa de ser divorciada. Ou então ele quis dizer aqui que tanto uma situação quanto outra é ruim. E nesse caso aqui, o que ele quis dizer é que se o homem fosse repudiar uma mulher, a não ser se ela tivesse tido relações sexuais fora do casamento, né, relações sexuais ilícitas, ele que desse então a carta de divórcio, porque se ele ficasse no meio do caminho, seria a mesma coisa para a mulher. E se aquela mulher somente repudiada, ela ficaria numa situação civil diante da sociedade como se ela tivesse sido uma divorciada, e aquela situação a tornava incapaz de se refazer na vida. Ou se alguém fosse casar com ela, ela estava sendo uma adúltera, mesmo que ela não tivesse sido adúltera. Então, queridos, as leis mudam, né? E hoje nós temos essas questões também com divórcio, com separação. Hoje, ou você já não é assim repúdio, mas é um divórcio ou uma separação por lei, né? E nos relacionamentos familiares, nós vimos que o casamento, a família, são instituições criadas por Deus, porque realmente são vínculos espirituais que acontecem. Quando a palavra diz que quando um homem se une a uma mulher e forma uma família, eles se tornam uma só carne. Então olha a profundidade desse pacto, dessa aliança. Então em nível espiritual, as famílias se tornam sistemas, assim como as sociedades são sistemas. E assim como nós individualmente somos um sistema, o nosso organismo é na verdade um sistema, e todas as partes trabalham para o bem comum, e isso é muito fácil de ver só de observarmos o nosso próprio corpo. Mas se nós olharmos, por exemplo, para a natureza forma um sistema, e esse sistema trabalha pelo bem comum. Nas famílias também é assim. As famílias formam um sistema, e esses sistemas, eles são transmitidos de geração em geração. Então eu tenho a minha vida, a minha família, baseada numa família de origem. Então quando eu caso, eu trago da minha família de origem todas aquelas informações, necessidades espirituais daquela família, que vai se unir com outra família que tem outras necessidades, que tem outra cultura, que tem outra dimensão de necessidades espirituais, e que se unem para formar um novo sistema. Então esse sistema vem de geração em geração, trazendo de gerações anteriores todas as questões. Por isso que é importantíssimo quando nós vemos situações como o adultério, como o divórcio, como esse repúdio que era antigamente. São situações de exclusão em que nós precisamos ter muito cuidado, porque ninguém vem numa família por acaso. Ninguém é filho de alguém por acaso. Tudo isso é vindo dessas necessidades que estão assim acima da nossa vontade, estão acima da nossa consciência. Não somos nós que dominamos isso. Somente Deus pode controlar todas essas necessidades. Mas o que nós precisamos entender é que quando nós estamos numa família, nós temos as necessidades próprias dessa família.
E nós, como indivíduos e como peças dessa engrenagem, nós temos um papel a cumprir dentro dessa engrenagem. E nosso papel dentro dessa engrenagem precisa ser cumprido por nós. Não adianta eu querer transferir para o outro a minha responsabilidade. Eu sou responsável por determinadas coisas que Deus colocou na minha vida, que só eu posso fazer. Eu não posso transferir isso para os outros. Mas o que realmente acontece é que muitas vezes a gente não assume as próprias responsabilidades e joga isso para alguém. E isso que acontece nas famílias. Numa geração anterior, aquelas questões que não foram resolvidas por aqueles responsáveis vai passar por uma geração posterior. E assim sucessivamente. De tal maneira que nós, no casamento, nessas questões que nós, nesses pactos e alianças que nós fazemos com pessoas, nós precisamos ter muito cuidado, não só para assumi-las, quanto também para separá-las. Porque é importante que nós percebamos que o divórcio é uma necessidade muitas vezes, e as questões dos conflitos dentro de uma situação, de uma relação, são às vezes muito insuportáveis. Mas as questões da responsabilidade não podem deixar de existir, não podem deixar de serem consideradas. Por quê? Por causa disso. Aquilo que é para eu fazer, aquilo que é o meu papel, se eu não cumpro, alguém vai ter que cumprir. E isso normalmente passa para as nossas gerações posteriores. Então, se eu nego e se eu rejeito algo que veio para mim, ou se eu excluo aquilo que eu não gosto da minha vida, eu estou simplesmente transferindo para alguém para posteriormente fazer esse acerto com o campo, com o sistema familiar, porque esse sistema familiar ele trabalha com o todo, também buscando o equilíbrio do todo, assim como as nações trabalham para o equilíbrio do planeta, assim como nós pessoalmente trabalhamos para o equilíbrio do nosso corpo. Então tudo está conectado, tudo está ligado. Então nós estamos ligados interiormente com as nossas questões, nós estamos ligados coletivamente com as nossas questões de Brasil, de nação, e tudo nós temos um papel, e esse papel precisa ser cumprido por nós não podemos delegar isso. E esse ano 2020, na verdade, foi assim o primeiro passo para essa consciência cósmica, né? Quando eu era jovem, eu não me lembro quem foi que falou, mas tinha uma ideia assim de dizer que nós éramos uma aldeia global. E isso foi antes da internet, foi logo no começo da internet e da globalização. Então nós vimos que a globalização e que a internet fez realmente isso, e hoje nós realmente estamos vivendo, 2020 foi uma revelação nesse sentido, que realmente nós somos uma aldeia global, nós somos interligados uns com os outros. Não adianta a gente pensar que o que eu faço os russos não tem nada a ver, que o Brasil faz não tem nada a ver com a Turquia, que o que a Turquia faz não tem nada a ver com a Síria. Não é assim, tudo tem a ver e tudo está trabalhando a favor ou contra a ordem do sistema. E nessa ordem dos sistemas tem as intenções malignas, como Jesus fala aqui, intenções impuras. No verso 28, existem pessoas que têm intenções impuras, e essas impurezas, essas maldades é que geram as dificuldades que nós temos que enfrentar hoje, porque tudo está sendo transferido, tudo está sendo tudo tem origem na nossa própria ação. Então nós precisamos pensar nisso e agradecer ao ano 2020, porque Deus está realmente nos levando a essa consciência. Nós tivemos uma explosão de consciência nesse sentido, nós tivemos uma explosão de consciência no sentido dos valores,
permanentes, dos valores familiares e dos valores da pessoa humana. Então tudo isso está sendo mais revelado para nós e que nós possamos entender que 2020 foi um ano abençoado como qualquer outro. E não amaldiçoemos esse ano por conta de tantas mortes, de tantas perdas, de tantas dificuldades, porque tudo isso é criação nossa. Infelizmente, nós, em algum momento, tem pessoas em algum lugar responsáveis pelas coisas que estão acontecendo. Então cabe a cada um de nós fazer essa reflexão, que se eu sou uma peça dessa engrenagem, qual é o meu papel? O que eu tenho feito? E como eu sou como cristã dentro desse processo? Porque o cristão, ele tem tudo para ser o guia de todas essas situações, porque ele tem a consciência ligada ao Pai, através de Jesus Cristo. Isso é a maior arma de salvação e também de orientação para qualquer pessoa. Então, quando a gente fala em Cristo, quando a gente fala da unidade com Cristo, nós estamos falando de uma possibilidade absoluta de salvação e de orientação na sua vida. E aquele que chama Jesus e que recebe Jesus, que confia em Jesus, ele tem sim uma responsabilidade muito grande diante de todas essas coisas e diante do coletivo, sim. E nós precisamos perceber qual é a melhor forma, qual a melhor estratégia de fazermos a partir de 2021 e não mais as estratégias do nosso ego, porque o nosso ego nos separa de Deus. Nós não podemos mais sermos conduzidos pelo ego. É uma escolha, irmãos. A gente precisa escolher entre o ego e entre a consciência crística, entre o amor e o medo. Então percebam que a consciência crística nos leva ao amor, nos leva à fraternidade. Jesus Cristo nos ensinou tudo, absolutamente tudo isso há mais de 2000 anos atrás. Então, e nós não aprendemos. Por que nós não aprendemos? Porque escolhemos o medo e estávamos nesse nível de consciência do medo. A mente separada, ela sentiu medo desde o primeiro instante, porque se viu sozinha, se viu culpada também e sentiu vergonha. Quando Adão se viu, ele se viu nu, ele sentiu vergonha. Então todas essas causas importantes e primárias da nossa mente humana, elas precisam ser todas, absolutamente todas, substituídas pelo amor. E o amor de Deus e o amor de Jesus Cristo. Então é o Pai, o Filho e o Espírito Santo agindo em nossas vidas para definitivamente limparmos a terra do mal, das intenções impuras que existem por aqui. Que Jesus nos abençoe no ano novo. Eu agradeço muitíssimo a sua audiência, agradeço muitíssimo a sua companhia. Que Jesus possa nos abençoar, renovando as nossas forças, renovando as nossas intenções, que nós possamos ter a clareza mental de observar aquilo que a gente pensa e questionar aquilo que nós pensamos, para pensarmos cada vez mais em unidade com a consciência crística e com Deus, porque em Cristo nós estamos em Deus. Amém? Uma grande passagem de ano, um grande ano de 2021 e que nós sejamos muitíssimo abençoados em tudo, para a honra e glória do nosso Deus. Amém. Muito obrigada.